Que demais. Mas, mesmo assim, a gente estava falando antes aqui, você vai contar essa história aí, que é muito sensacional. Tem coisa que na aula presencial, que a gente estava até falando antes, né? Que dá uma aula, aí que sabe muito mais do que eu, né? Mas dá uma aula presencial é um negócio que é muito diferente da uma aula online. Até mesmo que a gente estava falando, né? Ah, você gravou a aula. Mas tem coisa que no presencial acontece que não vai acontecer no online, porque tem a interação, porque você olha uma pessoa fazendo uma coisa, a outra fazendo outra, aquilo lá te traz um insight para você dar um exemplo. Porque na aula presencial, você tá vendo que o cara tá dormindo aqui na sua frente, né? Sim. E aí você quer manter ele acordado. Você vai inventar alguma coisa, né? Pro cara acordar. Na aula online, você não sabe se aquela letrinha ali tá dormindo ou tá acordada. Então, você toca normal, né? Então, tem essa... Embora tenha várias coisas boas, igual a gente comentou aqui da parte online, mas a presencial também tem, né? Não, tem. Aliás, esse negócio de acordar aluno me lembrou um episódio que aconteceu. Eu não vou falar o nome do cursinho, nem do colega meu. Ah, é? Mas era à noite e nesse cursinho as classes não têm janela. São todas fechadas, tudo ar-condicionado e tal. E o cara dormiu. Um dos 180 alunos lá dormiu. E o cara viu no meio dos... E o professor, ele viu o cara dormindo, né? Uhum. Aí ele falou, olha, tem um cara que dorme, não acorda ele. O cara está dormindo, vamos fazer uma brincadeira com o cara. Nós vamos apagar as luzes. E sair todo mundo. E aí fica... Não, vamos apagar as luzes e aí fica tudo escuro, não tem janela, né? E aí eu continuo dando aula normal. E você, que está do lado dele, você acorda ele e fala, pô, você está roncando. E vamos ver a reação, né? Foram lá, o cara foi lá na chave geral, apagou a luz, continuou falando como se estivesse dando aula. E o colega do lado acordou o menino. Falou, pô, você está roncando, acorda. E o cara abriu o olho. Tudo escuro. Tudo escuro. Mas o professor falando e o cara reclamando, ele teve um surto. Pensou que estava sonhando. Não, ele pensou que ele estava cego. Ele começou a gritar, tô cego. Nossa Senhora. Aí falou, não, para, é brincadeira. Tá, mas o cara ficou muito bravo. Então, as brincadeiras que os caras faziam eram, assim, muito maldosas, né? Quer dizer, com certeza. Mas imagina você abrir o olho, você dormiu, abriu o olho, tudo escuro, mas a aula está continuando. O que você... Né? Alguma coisa está errada. Eu estou cego. Até você entrar em si, né? Você já ficou maluco ali. Isso mesmo. Professor de cursinho é fogo, né? É assim. Mas sim, eu acho que a aula presencial, você passa por, assim... Primeiro que o aluno fala muito mais do que na aula online. E é engraçado isso, né? Porque tem muito aluno que fala que tem vergonha de falar na presencial. Aí você, na online você está meio que protegido. Não fala. Eles desligam as câmeras e você nem sabe se eles estão lá. Você está ali, né? E às vezes não tá, porque às vezes acaba a aula e começa a sair todo mundo, fica um ou dois ali. Quer dizer, os caras foram passear e esqueceram, né? Esqueceram, né? Quer dizer, eles nem assistiram a tua aula, você descobre ao acaso. Mas o aluno, às vezes, faz uma pergunta, ou às vezes você, olhando para o aluno, lembra de alguma coisa que você vai falar e que você não falaria se você está diante de um microfone gravando uma videoaula. E essas coisas não está no livro, não é? Não está na apostila, não está no livro, não está em lugar... Tem um professor de didática que vai te ensinar isso jamais. Né? Isso aconteceu. É a vivência do professor, com aquele momento ele juntou as coisas, veio a ideia e ele falou, né? E às vezes essas coisas são muito importantes, às vezes são mais importantes que a aula toda. Então, isso acontece no presencial, acontece muito no laboratório, quando a aula é prática. Coisas assim, sabe? Você tem uma garra lá que vai prender um balãozinho, né? Uhum. E a garra tem uma borboleta que é um parafuso que você vai apertando para ela, né, segurar. Aí você vê que está montado, isso eu sempre faço com o aluno, está montado do lado que você tem que usar a mão esquerda. Por quê? Tem 50% de chance. Ou você monta assim ou você monta assim. Não, né? São 50%. Não tem outro jeito. Quando está do lado esquerdo, eu sempre chego e falo assim, quem é canhoto aqui da dupla? São duplas, né? Fala, quem é o canhoto aqui? E às vezes não tem canhoto.
Ah, não, ninguém. Por quê? Falei, por que você monta com... Eu não sei, eu me sinto mais confortável usar a mão direita para fazer força e para coisas de precisão. Aí eles, puxa, é mesmo. Falei, então, 50% de chance. Tá tudo bem. Numa classe de 60 alunos, você vai detectar 30 errados ali, né? Quer dizer, e é uma coisa que online você nunca vai... Você não vai falar, olha, montem, mas lembrem que vocês são destros e não canhotos. Não. Tem que acontecer a situação, você vê e vem a ideia de brincar com eles e falar. Né? Então, e assim, só para dar um exemplo de quanto que pode ser importante, né? Um detalhe assim, muito detalhe assim. Então, numa aula que eu dei 20 anos atrás, não lembro quantos anos, para a Poli, e era uma aula de química orgânica, eu estava falando de polimerização. Então, falei de polímeros, depois eu falei que você pode fazer a reticulação entre as cadeias, né? Contei a história do Goodyear, né? que usou enxofre para fazer a vulcanização da borracha, e isso permitiu criar os pneus, né? O pneu Goodyear tem até hoje, né? A marca. E eu não sei o que me deu, mas eu olhei assim, eu vi uma menina com o cabelo todo encaracolado, e eu falei, olha só. Eu falei assim, você sabe a diferença, quer dizer, como que a gente faz um cabelo crespo, né, ficar liso, o processo de alisamento, como que é feito, e o contrário, porque quem tem cabelo crespo quer ter cabelo liso, quem tem cabelo liso vai lá no cabeleireiro, faz permanente para ficar ondulado. Exatamente. Né? E aí expliquei para eles que também são pontes SS, né, de enxofre, dos aminoácidos que tem na fibra proteica do cabelo, né? Tem, por exemplo, metionina, tem o enxofre, e o enxofre faz as ligações entre as cadeias. E, às vezes, essas ligações são feitas de uma maneira que a fibra fica torcida, então você tem um cabelo crespo. Entendi. E que existe uma substância, por exemplo, o beta-mercaptoetanol, que quando você põe no cabelo, ele quebra essas ligações entre as cadeias, e aí você pode esticar a fibra e lavar e tirar a substância que provocou a quebra, e aí as ligações se reformam, só que agora com a fibra esticada. Então você fez um alisamento. Claro que o novo cabelo que nasce vai nascer crespo. Porque por isso você tem que ir fazendo de tempos em tempos. De tempos em tempos ir alisando. E o contrário, a mesma coisa. Eu posso quebrar as ligações SS e torcer o cabelo e lavar. E aí as pontes vão se formar com o cabelo torcido, então ele vai ficar ondulado, vai ficar crespo, né? Que é a permanente. Né? Não sei por que eu falei isso. Não sei, porque eu olhei aquele cabelo na frente e me veio, né? Me veio essa ideia e falei, e daí? Né? Qual a importância disso? Não sei. Eu sei que muitos anos depois, eu estava em Los Angeles, e uma ex-aluna, quando soube que eu estava em Los Angeles, ela estava morando em São Francisco, ela falou, vem passar um fim de semana em São Francisco, professor, porque eu adorava suas aulas, não sei o quê. Bom, peguei minha família e fui para São Francisco, né? E ficamos lá um fim de semana. E aí, num jantar que ela ofereceu, ela falou, eu trabalho na L'Oréal e você não vai acreditar que eu consegui o emprego aqui na L'Oréal por tua causa. Falei, como assim por minha causa? Porque na entrevista o cara era para ser gerente de produto, e o produto era produto de alisamento e de permanente. E o cara perguntou assim, falou, você tem alguma ideia de como é o processo, como que funciona? Ela falou, sim, claro. E ela repetiu o que eu tinha falado. Repetiu a aula. E o cara ficou impressionado e ela ganhou o emprego. E depois de um tempo, ele era chefe dela, ela foi almoçar com ele, ele falou, olha, você ganhou, eu vou te contar por quê, porque ninguém sabe isso. E você respondeu com tanta naturalidade, e você nunca tinha trabalhado numa empresa de cosméticos, né? E ela falou, mas foi um professor que numa aula de polímeros, de química orgânica, falou isso. Sei lá porque ele falou, mas ele falou. Falou e deu no que deu, né? Olha só, né? E aí eu falei, poxa vida, nossa, às vezes a gente fala uma coisa que garantia um emprego nos Estados Unidos, na L'Oréal, quer dizer, é imprevisível, mas eu jamais falaria isso numa aula online, né? Numa aula online gravada. Não. Exatamente. Não diria. Então... E assim, eu comecei a notar que nas aulas a gente fala muita coisa que não está
no Não tá no programa. script, né? Não está no Vamos dizer. script, não está no livro, não está... Quer dizer, existe livro que fala, sim, um livro de cosmética, sei lá. Mas a gente tem um conhecimento, né? São muitos anos, né? Então a gente tem um conhecimento que a gente nem dá bola, mas a gente tem. E às vezes, en passant, assim, a gente acaba falando coisas que são muito importantes. Claro. Não é? E isso é mais comum na aula presencial. Com certeza. Com certeza. Então, assim, e de laboratório, então, esquece. Não existe aula online de laboratório, esquece esses óculos de realidade virtual. E o pessoal fala, não, mas é a mesma coisa. Então, É a mesma coisa, mas não sei. Eu ainda prefiro... tá ali, né? Tá Quebrando ali, uns vidros ali. E aí, de repente, sei lá, é uma quinta-feira e tem uma feira fantástica lá. Uma feira fantástica. Não, a feira já está muito ruim porque os supermercados acabaram com as feiras. Mas tem um pastel muito bom nessa feira que é na entrada da USP, né? De quinta-feira. E eu dou aula para a farmácia de quinta-feira. Mas era muito comum a gente pegar falar, vamos comer pastel na feira, e vai com os alunos. Tenho fotos lá com 15, 16 alunos sentados ali nas cadeirinhas no meio da feira, comendo pastel. E esse convívio você não tem, e é muito importante. É muito importante. A minha aconteceu outro dia. Eu estacionei o carro no estacionamento lá e ia atravessar a rua, vieram dois meninos. Ô, professor, como vai e tal? Eu olhei assim. Não, é claro, você não conhece a gente, mas você foi nosso professor de Química Orgânica agora, semestre Durante passado. a pandemia. Claro que online eles me veem, mas eu só vejo a letrinha, né? Então eu não conheço, eu não sei mais quem é meu aluno. Eu encontro na rua, eu não vou cumprimentar, porque eu não sei quem é. Entende? E isso é terrível, né? Isso aí é. Isso não tem jeito. isso é triste. Mas é o que a gente falou, né? E agora está voltando, né? Agora sim. Não, mas é o que a gente falou, né? A gente tem que manter o que é bom de cada um dos dois lados, dos né? Dos dois lados. E aí evoluímos. E aí evoluímos. Aí aprendemos alguma coisa e levamos para frente, né? Sem dúvida. Agora não, acabou, volta tudo como era antes. Tem coisa que é bom ficar, não precisa voltar Por também. isso que se fala numa nova realidade. Né? Sim. É uma nova realidade e é diferente da anterior. Coisas mudaram e vamos aproveitar o que mudou para melhor. Né? Mas acho que o pessoal está forçando tentar ficar igual era antes, né? E não ver esse lado. Então, né? Eu não sei por que estão fazendo isso. Eu também não. Eu acho que tem coisa que ficou que a gente pode levar para frente. Não tem problema. A gente tem uma certa resistência à mudança, né? É uma inércia cerebral, né? Não, e também o mundo é assim, não é ou é isso ou é aquilo, né? Tem um meio termo que é bom, que tem a parte boa do presencial, tem a parte boa do online, e essas coisas podem existir juntas e ser todo mundo muito melhor, né? Então, é melhor, é muito melhor, você falou certo. Eu acho que então, vamos manter o que foi bom e teve algumas coisas boas que a gente aprendeu. A gente aprendeu muito. Não, aprendemos, né? O ser humano tem essa capacidade, né? Eu, pelo menos, assim, em termos de computação, de aula, aprendi muita coisa.